como um todo. E a nossa convidada de hoje é a Mariana. Ela é amiga de longa data, né, Mari? Nós fizemos faculdade juntas, lá no Departamento de Engenharia de Produção da UEM, na sede. E hoje ela trabalha, né, especificamente aí com qualidade, numa multinacional. Não vou falar do currículo dela, ela vai falar um pouquinho aí sobre ela, né, sobre tudo, mas eu gostaria de agradecer, Mari, tá, a sua disponibilidade de vir aqui falar para o pessoal nesse evento de extensão que a gente está fazendo, principalmente aí nessa época tão difícil, onde a gente está pensando aí nas questões de aulas remotas e os alunos, né, tão longe aí da universidade, e a gente trabalhando com esses eventos de extensão com o objetivo de trazer eles para perto da engenharia de produção de uma maneira diferente, né? Com profissionais, assim como você e outros profissionais aí que estão participando com a gente desse evento, justamente para trazer a sua visão, né, de engenheiro dentro da indústria, nos serviços e em outras áreas aí que a engenharia de produção também pode atuar, né? A Mari né, desculpa pela palavra, é uma puta profissional, né, uma pessoa, eu sempre falo para vocês, né, se os meus alunos estão aí, né, vão escutar que eu sempre falo, gente, tem um perfil da pessoa para cada área da engenharia de produção, né, não pense você, o curso é para cada perfil, o perfil da Mari é para isso que ela faz, gente, sempre foi assim. Desde quando eu conheci, falei, essa vai trabalhar com qualidade nessa área aqui, porque é o perfil, né? Então, é mais uma forma de vocês enxergarem, ver aí, olha, né? Qual que é o perfil para trabalhar nessa área, naquela área, né? E apesar que a gente tem que ir conhecer de tudo um pouco, né? Tem até ex-alunos meus, né, aí na apresentação hoje, Mari, que estão trabalhando com qualidade e se interessaram em vir assistir a palestra justamente pelo tema aí, e falar, olha, eu tô, né, também implemento na minha empresa e tal, quero saber qual é o ponto de vista dela aí na empresa onde ela trabalha. Então, nós já temos profissionais, engenheiros de produção aí participando com a gente, temos alunos também participando com a gente, né? Mais uma vez, agradeço a participação e, pessoal, conforme vão surgindo as dúvidas, né, vocês vão, por favor, colocando as perguntas no chat, e aí, no final da apresentação, a gente vai ter aí um bate-papo, né, mais aberto sobre as questões aí que a gente quer levantar relacionados aí à engenharia de produção como um todo e ao sistema de gestão da qualidade e a empresa onde a Mari trabalha, beleza? Tá a sua palavra para você, Mari, fica à vontade aí. Tá certo. Primeiramente, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui falando para vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, né, desde que me formei, também um pouco, né, da época de estágio. E eu quero trazer um pouco, assim, do dia a dia, como que é o papel, né, do engenheiro trabalhando, né, numa empresa, no meu caso, numa multinacional. Então, eu espero poder contribuir. Aí, se tiverem perguntas, podem fazer, que no final estou aberta. Vou comentar também um pouquinho da questão de carreira também na BB, para quem tiver interesse, tá bom? Então, vamos lá. Falando, então, um pouquinho de mim, né? Na BB eu sou conhecida como Mariana Braga. Eu sou formada em produção, né, pela UEM, formei junto com a Cíntia, conforme ela comentou. Eu tenho MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. Aí eu comecei, né, a ter o contato com qualidade ainda na universidade. Eu até brinco lá com meus colegas que foi a qualidade meio que me encontrou, não fui eu que fui até ela. Foi uma oportunidade que aconteceu de estágio, por indicação de um colega, e nesse estágio, que era na ZM Bombas, eu tive o primeiro contato com qualidade em que o dono ele queria que eu implantasse um sistema de gestão da qualidade na empresa. Então, eu fui me capacitar e entender um pouco do que era um sistema de gestão da qualidade, porque até então, para mim, eu tinha engenharia de qualidade 1 e 2 na universidade, mas não sabia o que era um sistema de gestão da qualidade, como que isso funcionava numa organização. Tá? Então, eu sou auditora interna, né, pelo Bureau Veritas. Tenho também um curso de metrologia, também aplicado ao sistema de gestão da qualidade, porque dentro da norma nós temos um item que é focado em metrologia, e dentro da BB eu sou, digamos assim, a referência nesse quesito. E sou Yellow Belt também pelo Lean Methods Group, que começou essa certificação na BB no ano de 2018. Eu tenho ainda que fazer a Green Belt, mas por enquanto eu sou somente Yellow Belt, tá bom?
Então, falando um pouquinho da minha experiência, assim que eu entrei na universidade, eu já tive contato com o ambiente empresarial na Dinâmica, que é a empresa júnior da UEM. Então, foi bem bacana, porque foi um momento, assim, que eu pude ter a minha primeira vivência profissional, tá? E lá eu também fui diretora jurídico-financeira. Passei pela FA Maringá, que é uma fábrica de colchões, que é lá de Maringá. Tem alguém de Maringá? Sim. Aí também? Tá. E aí depois, né, basicamente no meu último ano da universidade, eu comecei o estágio na ZM Bombas, que era quando eu tinha que implantar o sistema de gestão da qualidade. E aí que eu fui me aprofundar no assunto. E finalizei o meu trabalho lá como coordenadora de qualidade. Só que enquanto eu trabalhava lá, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na ABB. E como eu sou aqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo, para mim eu queria ficar perto da minha família, então eu acabei vendo essa oportunidade de trabalhar na ABB e me candidatei a uma vaga, na época era pelo vagas.com, e aí deu certo e tô né, lá até hoje. E, em paralelo à ABB, eu tenho duas empresas que eu sou sócia com os meus irmãos. Uma delas é a Aztec Energia, que ela fornece soluções de energia né, para pequenos empresários ou então para pessoas físicas mesmo. E também tem a Controlplay, que é uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, que fica aqui em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Tá? Aí quem quiser também pode me adicionar no LinkedIn, ou tiver alguma dúvida pode me mandar um e-mail, eu sou sempre aberta, adoro também tirar dúvidas e esclarecer, tá bom, pessoal? Agora eu vou apresentar um pouquinho da ABB. A ABB, na verdade, assim, é até complicado de explicar para nós mesmo que somos funcionários, porque ela é gigante, assim, ela tem uma vasta variedade de produtos, serviços, né? Ela é uma empresa multinacional que ela é líder em tecnologia. E ela, ultimamente, ela vem se reinventando, porque ela tem o foco na transformação das indústrias, focando na solução de digital, né? Que a gente está vivendo agora falando de indústria 4.0, então a ABB ela é líder nisso, e ela vem cada vez mais inovando, investindo massivamente nisso, tá? Então, nosso portfólio ele tem o quê? Ele tem produtos, sistemas e serviços para os segmentos, né, concessionárias, indústrias e, por exemplo, parte de transporte e infraestrutura. A gente atende globalmente, então, seja, né, Ásia, África, Europa e Américas. A BB já tem mais de 130 anos, né, de existência. E falando um pouquinho, assim, né, a gente até é uma sopa de letrinhas lá dentro, né? E quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, que mundo que é esse? Porque eu estava acostumada a trabalhar até então em empresas familiares, né? Em Maringá, empresas pequenas. E a BB como eu falei, ela é gigante. Então, tentando explicar um pouco, eu trouxe aqui para vocês poderem ver como que ela funciona. A BB é dividida em 4 áreas de negócios. Eletrificação, automação industrial, a parte de motion, robótica e automação discreta. Eu atuo aqui na automação industrial. E dentro da automação industrial, eu sou responsável no Brasil pela área de energy e marine and ports, tá? Respondendo pela qualidade. Tudo que eu vou comentar com vocês ao longo dessa apresentação, eu respondo por essas duas divisões, tá bom? Falando um pouco da BB, ela é uma empresa de 28 bilhões de dólares de faturamento anual, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Está presente em mais de 100 países, então tem oportunidades de carreira no mundo todo, né? Basta você querer mudar, depois eu vou comentar lá no final. A mobilidade também ela é bem grande, tá? E somos mais ou menos 144 colaboradores em todo o mundo. No Brasil, a ABB ela começou mais ou menos em 1912, com o fornecimento de equipamentos elétricos para o bondinho lá do Pão de Açúcar. Na década de 50, foram instaladas as primeiras fábricas da ABB aqui no Brasil. Uma foi em Osasco, a outra em Guarulhos. A de Osasco não tem mais e agora fica em Sorocaba. Também participamos lá da construção da usina de Itaipu. E hoje a gente vai escrevendo né, o futuro do Brasil, impulsionando a indústria 4.0 com soluções para o cliente, que eu vou também comentar um pouquinho com vocês, tá? Aí, uma visão geral da ABB, né, da presença dela, de onde são nossas unidades. Eu trabalho nessa unidade, que é o City América, aqui em São Paulo. É um escritório bem bacana, que é um conceito aberto.
então nós não trabalhamos com lugares fixos, a gente pode sentar onde a gente quiser, tem ambientes de café para a gente interagir, fazer reuniões, tem uma área externa, apesar de ser em São Paulo, é uma área que é localizada numa área verde muito grande, então a gente pode também interagir lá fora, fazer reuniões, é bem bacana, o teto ele abre por completo, então tem umas coisas bem diferentes. Não chega a ser um Google, mas é bem bacana também. E aqui embaixo é a foto da fábrica de Sorocaba. Eu, antes de entrar na BB, eu tinha uma visão de fábrica, que eu trabalhava, né, na ZM, que era uma metal mecânica, eu saía suja de lá, né? Então, lá na BB, não, o chão é branco, é tudo totalmente clean, porque a gente mexe com componentes elétricos, então tem todo um certo cuidado. Então, é exatamente o que vocês estão vendo, né? Às vezes nem parece que está acontecendo produção, porque é uma coisa bem realmente limpa, tá bom? E no Brasil somos aproximadamente 2.200 funcionários. Como eu comentei, a BB tem um portfólio muito vasto. Atualmente, assim, estamos investindo na parte de carregadores elétricos. Acho que talvez para quem já andou na Castelo Branco, a BB colocou alguns carregadores no Graal, então fica disponível para as pessoas carregarem os seus carros elétricos. Ela também é a dona da marca da BB Fórmula E, que é a fórmula, digamos assim, a Fórmula 1, só que dos carros elétricos. Então, isso vem cada vez mais tomando força. Como exemplo, a gente atende mercados, né, de onshore, offshore, navais, empresas de óleo e gás, química. Aqui tem, por exemplo, na fábrica da Absolute, fazendo a parte de automação, da Unilever. A gente está presente, basicamente, em todas as indústrias de base que vocês imaginarem, tem equipamentos da BB e soluções da BB. É que, às vezes, a marca acaba não aparecendo, mas ela está presente em grande, né, segmentos da indústria. A BB ela tem uma política muito forte de integridade, onde todos nós passamos por treinamentos. É uma empresa que ela é muito ética e vem anos ganhando premiações, né? Também tem a parte de responsabilidade social com o Instituto ABB e a FAB, que auxilia crianças. E essas crianças, que eles, desde pequeno, eles acabam auxiliando na educação, muitos deles tornam funcionários dentro da BB, e eles são nossos colegas de trabalho hoje em dia. E trazendo um pouquinho agora, mudando, assim, um pouco do cenário agora do Covid, como que está sendo o nosso trabalho nesse cenário. No meu caso, por exemplo, eu voltei de licença maternidade em março, e quando eu retornei, já estava nesse cenário de coronavírus, e todo mundo estava trabalhando de home office. Então, desde que eu retornei, eu estou trabalhando totalmente em home office. A BB, o foco dela é saúde e segurança dos nossos funcionários, e para manter os negócios, a BB ela tem um comitê de crise que constantemente avalia como que estão, né, o aumento dos casos, e aí ele acaba dando instruções para a gente de como agir e verificando se a gente vai retornar ou não para os escritórios. Mas até onde eu sei, a gente permanece ainda de home office até o final deste mês. E isso só é possível porque ela é uma empresa totalmente que digital, né? Todos nós temos notebooks, temos acesso a VPN, a conexão remota. Nossos trabalhos não requerem papéis, então a gente consegue tranquilamente tocar o business de casa, né? E para mim, no caso, está sendo muito bom, porque eu posso acompanhar o meu filho também, né? E a parte de fábrica vem sendo mantida, mas com medidas de segurança. Por exemplo, tem os dispensers de álcool em gel. No restaurante da fábrica foram instaladas essas proteções, né, para não ter contato, para manter o distanciamento. E os funcionários que eles têm que estar na fábrica, eles utilizam, né, a parte de máscara, fazem a aferição de temperatura antes de acessar o site também da empresa. E uma coisa que a gente vem percebendo também bastante é que o que está acontecendo, que nós estamos acessando os nossos clientes virtualmente. Então, aqui a gente consegue ver o aumento o aumento do número de visitas feitas virtualmente para os nossos clientes. Então, o negócio, ele segue normalmente. A gente consegue ainda manter nossos resultados conforme esperado, né? E a BB também, ela forneceu algumas ajudas à comunidade como um todo, assim que iniciou esse cenário de Covid, fornecendo alimentos, máscaras, e em parceria com algumas empresas, que tem aqui a GM, Mercedes, Toyota,
auxiliando ao aumento da capacidade produtiva para a produção de respiradores, para atender uma produção do governo federal, tá bom? E a BB, uma das soluções que ela tem também, que é um produto nosso, que é a BB Ability, permite que nossos engenheiros acessem remotamente plantas dos clientes espalhadas por todo o Brasil. Então, aqui vocês podem ver no mapa, nós temos clientes de mineração, papel e celulose, óleo e gás, geração de energia e empresas no Chile, que a nossa sala de controle permite que a gente acesse a planta do cliente, identifique onde tem uma falha e já consiga propor soluções para o cliente, tá bom? Então, isso aqui foi basicamente para eu apresentar um pouco do que é a BB, o que é esse universo, né, que é um pouco complexo, mas é isso que eu queria falar. E agora eu vou falar um pouquinho realmente do meu trabalho da parte de qualidade para vocês. Então, quando a gente fala de qualidade, eu trouxe para vocês alguns conceitos. E um deles, o principal que eu trabalho, vem da ISO 9000. A ISO 9000 seria assim, ela é o dicionário da ISO, porque ela tem todo o vocabulário e a explicação desse vocabulário. Então, para a ISO 9000, a qualidade vai ser o quê? No meu produto ou serviço, não vai ser apenas a função, o desempenho, mas também o valor percebido pelo meu cliente. Aí, no geral, a gente tem conceitos que eles, basicamente, a qualidade ela vai se associar a algo que é bom e ao atendimento de um requisito, tá bom? Então, seja isso para os engenheiros, para as normas alemãs, e no caso dos japoneses, né, para eles o cliente ele é o rei. Só que para traduzir isso acaba sendo um pouco complicado, porque hoje a gente quer que seja entregue no prazo, que atenda o especificado, tenha um preço justo, adequado à nossa percepção de valor, que ele venha na quantidade correta, que eu consiga ter rastreabilidade da entrega. E nesse contexto que a gente está também hoje em dia, a reputação da empresa ela é o que acaba contando muito também, porque antes da gente fazer um negócio com uma empresa, a gente acaba hoje acessando a internet e olhando a reputação. A gente vai olhar os reviews, os likes. Então, isso também acaba sendo muito importante para a organização, prezar pela reputação dela, porque vai refletir também a qualidade da empresa. E uma coisa que a gente sempre transmite na BB como qualidade para os nossos funcionários é a percepção do cliente. Porque o cliente, quando ele põe um pedido na BB, ele não quer saber que a BB ela é enorme, ela tem diversas divisões, ao todo são 18 divisões, que ela tem que comprar produtos da Finlândia, da Noruega. Para ele não interessa, ele põe um pedido na BB Brasil e ele vai querer receber esse produto no final da cadeia. Então, cada um dentro da BB ele tem que fazer o seu papel dentro do seu processo, porque o cliente ele vai enxergar a empresa como um todo, a BB. E aí, um conceito importante também que a gente trata é o de cliente e de stakeholder. O cliente, ele pode ser também, muitas vezes, interno ou externo na organização. Então, eu, dentro da minha cadeia, eu faço esse papel também de cliente interno. E o stakeholder, ele vem ganhando cada vez mais força também dentro da ISO, porque não basta eu olhar apenas para o meu cliente final e olhar para o meu processo. Eu tenho que olhar para o contexto que eu estou inserida e como minha empresa afeta todo mundo que está no meu entorno. Então, o stakeholder ele também tem um papel importante dentro do meu sistema de gestão da qualidade. E tem um item específico que vai tratar do meu stakeholder. Né? Aqui eu só quis trazer um pouquinho para vocês de conceitos, né, que acho que vocês até veem na universidade com a professora Cíntia, que são a questão da era da qualidade. Então, nós já estamos hoje falando da 5ª era da qualidade. Meu objetivo não é entrar em cada uma delas, mas hoje nós já estamos vivenciando a transformação, né? Então, a era da qualidade, a gente fala da indústria 4.0, mas também fala da qualidade 4.0, que também consiste a gente utilizar os sistemas que nós temos de gerenciamento para eles já gerarem dados para a gente e a gente somente passar a atuar preventivamente. Então, eu não vou precisar ficar fazendo relatórios no Excel, perdendo tempo com isso, sendo que eu tenho ferramentas que vão me auxiliar. E eu vou mostrar um pouquinho o que a BB ela tem em termos de ferramenta para nos auxiliar como gestores da qualidade ou gestores de processo, tá bom?
A própria norma ISO, a primeira versão, ISO 9001, a primeira versão dela foi publicada lá em 1987. E desde então, ela já sofreu, né, 5 revisões, e estamos atualmente na versão 2015. Essa que é a ABB agora, ela é certificada, então ela passou a integrar também o sistema de gestão ambiental e é focada na mentalidade de risco, que eu vou explicar um pouco também o que vem a ser essa mentalidade de risco que eu tenho que começar a olhar para o meu negócio. Então, a ISO 9001, o que ela é focada, né? Ela é focada primeiramente em 7 princípios. O primeiro é o foco no cliente, porque sem o cliente, a organização não tem sentido para existir. Aí, o segundo princípio é a liderança, porque se a liderança ela não almeja a qualidade, a gente não consegue trabalhar, não tem como eu desenvolver o meu trabalho se a gestão, a liderança não estiver envolvida. Assim como as pessoas, elas também têm que estar engajadas, têm que entender o papel delas para poder, né, dar um andamento no sistema de gestão da qualidade. Ela também fala de abordagem por processo, na melhoria, a tomada de decisão que tem que ser baseada em evidência e gestão de relacionamento. Então, esses são os 7 princípios básicos. E a abordagem de processo, que está aqui ao lado, nada é mais do que eu olhar para o meu processo, eu vou avaliar o que eu tenho de entrada desse meu processo, quais são os processos dessas entradas, quais são os meus fornecedores dessas minhas entradas, e depois que eu processo, qual que é o resultado que eu tenho e para quem que eu estou entregando. Então, eu acabo fazendo esse mapeamento dentro do meu sistema de gestão da qualidade. E aqui, eu quis trazer para vocês essa figura, que eu acabei montando, é um resumo do que é a ISO. A ISO, ela vai do item 1 ao item 10. Só que o item 1 até o item 3 é basicamente esclarecimentos, ela vai falar dos objetivos, vai dar alguns conceitos. E o item 4 ao item 10 são os itens que nós somos auditados perante ao organismo certificador. E aí, aqui dentro da minha apresentação, eu vou explicar alguns, eu vou sempre citar qual que é o item que eu estou apresentando para vocês. Então, como que ele funciona, né? E ele também se relaciona com o ciclo PDCA, que na época eu via na universidade, mas eu não entendia muito como que ele se relacionava. Mas dentro do meu sistema, o que eu tenho? Eu tenho que avaliar quais que são as necessidades e expectativas das partes interessadas, ou seja, de todos os meus stakeholders. Eu vou receber os requisitos do meu cliente, qual que é a necessidade que ele tem, e vou avaliar a organização e o contexto que eu estou inserido. E aí, dentro disso, a liderança ela é o centro, porque ela tem que estar engajada, ela tem que também prover recursos para que eu consiga executar o meu sistema de gestão da qualidade. E aí, depois eu tenho um capítulo que fala de planejamento, aí eu vou para o apoio e operação, que é exatamente a execução do meu processo. De tempos em tempos, eu tenho que avaliar o meu desempenho para verificar se eu estou atendendo os requisitos que eu havia estabelecido, e aí eu acabo propondo as melhorias do meu processo. Com isso, eu rodo meu ciclo PDCA constantemente dentro da minha organização e dentro do meu sistema de gestão da qualidade. Com isso, eu vou ter o quê? A satisfação do meu cliente, os resultados do meu sistema de gestão da qualidade e produtos e serviços entregues para o meu cliente. Então, falando um pouquinho aqui da ABB, como que é o meu dia a dia, né? Trouxe o exemplo de uma das áreas que eu atuo, que é a de Energy Industries. Então, dentro dela, eu tenho uma estrutura de Business Unit, que ela é global, e aí essa unidade ela é dividida por regiões, são 3 regiões. Eu estou situada dentro da região Américas, e a região Américas é composta por esses países, e eu respondo aqui pelo sistema do Brasil apenas. Então, tem momentos que eu tenho interface com o gestor do meu hub e com o meu gestor da BU, tá? Do Hub Américas e da BU, que ele fica na Noruega, no caso de Energy. E para atender esse sistema, a ABB ela tem a certificação, ela é dividida por cada país. Então, eu aqui respondo pela certificação apenas do Brasil, eu não tenho como responder, por exemplo, por Estados Unidos, apesar de estar dentro da mesma política de qualidade, tá bom?
Então, dentro aqui do Brasil, nós somos certificados desde 1993. A certificação, ela acaba sendo responsabilidade de todos. E o papel da qualidade é o de acompanhar as auditorias internas e externas, que elas acontecem anualmente. Então, a interna somos nós da qualidade que realizamos com as nossas equipes, preparando o time para as auditorias externas que são do organismo certificador. A auditoria, ela é um processo que a gente comenta que ele busca por conformidade. Então, às vezes o pessoal acaba ficando com medo, com receio da auditoria, mas, na verdade, nada é mais do que a gente mostrar para o auditor o que a gente faz dentro daqueles requisitos que eu comentei antes, que vão do item 4 ao item 10. Então, eu tenho que prover evidência para o auditor que eu tenho cada um daqueles requisitos estabelecidos dentro da minha organização. Então, basicamente, o que compõe, assim, a base do meu sistema? Eu tenho uma política da qualidade, que ela é global, no grupo ABB, e ela é desdobrada para cada país. E aí, dentro de cada país, a nossa política, a gente traduz em objetivos e metas da qualidade, que eles são objetivos que têm que ser coerentes, eles têm que ser mensuráveis, têm que ser comunicados e entendidos por todos dentro da minha organização. E, em paralelo, eu também vou ter meus processos consistentes. E a qualidade, ela suporta todos os process owners, né, os donos de processo, a construir, ou então revisar, criar procedimentos. Alguns já estão estabelecidos, a gente apenas trabalha com revisões, atualizações. Então, eu vou ter instruções técnicas, procedimentos administrativos, normas administrativas, todos regidos pelo Código de Conduta da ABB, e também a parte de governança corporativa, que vem do grupo. Então, eu aqui no Brasil, eu sigo diretrizes que são estabelecidas mundialmente, tá? Então, o meu papel aqui, por exemplo, nós temos, esse seria, digamos, o mapa de processo macro das duas áreas que eu sou responsável aqui dentro da ABB. Então, basicamente, como funciona o nosso fluxo, né? Nós temos a parte de vendas, a parte de estudos que envolve eu entender o que o meu cliente quer e propor uma solução para ele, que no nosso caso vai ser uma solução de uma automação industrial, por exemplo. Vou ter a área de projeto, que entra gerenciamento de projeto, administração de contratos, vai ter pessoas que vão lidar com a parte financeira, então eu vou ter a equipe do projeto, né, que é basicamente, quando a gente fala do PMI, não sei se vocês já ouviram falar dessas técnicas de gerenciamento de projeto, então aqui nós temos o time que vai gerenciar esses projetos, que são projetos que podem ter duração, às vezes, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende do projeto. E aí depois eu tenho a parte de prestação de serviços, que seria o pós-entrega. Então isso aqui é, digamos assim, a minha cadeia de valor, né, para o meu cliente. E aqui eu tenho todos os outros suportes, as áreas que são de suporte para a empresa. E aí eu atuo basicamente junto com o responsável de cada área, verificando a consistência dos processos e também, assim, dando treinamento, verificando as ferramentas se estão coerentes. A qualidade está sempre próxima dos gestores das áreas, tá? Então, uma ferramenta que a gente usa também é o CIPOC. É uma ferramenta, ela é simples, mas a gente usa como apoio aos procedimentos, para as pessoas, por exemplo, que ingressam na organização, entenderem como funciona, por exemplo, a área de gerenciamento de projetos. Então, a gente tem uma ficha específica, né, dentro do sistema, que a pessoa consegue entrar e, de maneira simples, ela vai entender. Eu sou gerente de projetos na ABB. O que eu tenho que, por exemplo, receber de informação e de quem? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o cliente final, que ele vai me dar um pedido ou um contrato, e com isso eu vou ter essas etapas, basicamente, do meu processo. E vou ter que, no final, entregar o quê? Uma requisição de compras, um plano de processo, um plano de qualidade. Então, o CIPOC é uma ferramenta que eu mapeio cada, né, componente dentro da minha organização, que o S ele vem de supplier, o I de input, o P de process, o de output e o C de customer, tá? E dentro da ABB, nós trabalhamos, então, com uma série de ferramentas. Aqui eu quis trazer mais para vocês saberem o que dentro, né, de uma organização,
o que a gente tem contato, porque eu, por exemplo, tinha curiosidade de saber, e quando eu estava na ZM, a gente não tinha tantas ferramentas assim, eu tinha que me virar, às vezes, com Excel, né, às vezes só com ferramentas mais básicas que tem no pacote Office. Então, na ABB a gente tem uma série de ferramentas que a gente trabalha, e elas todas estão mapeadas dentro do meu sistema de gestão da qualidade. Então, toda vez que altero uma ferramenta e entra alguma coisa nova, eu tenho que revisar o meu procedimento, e retroalimentar as partes, às vezes retreinar as equipes, enfim, e isso a qualidade suporta os donos dos processos fazendo essa função, né? Uma ferramenta importante que nós temos lá, que nos auxilia muito também na parte de auditorias, é essa base que é de processo, automação de processos. Nada é mais do que uma ata eletrônica, digamos assim. Todas as reuniões que nós fazemos, nós temos que deixá-las documentadas e registradas. E para isso, nós da qualidade trabalhamos também fornecendo templates para cada tipo de reunião. Então, lá nós temos uma série de reuniões. Reuniões para vendas, reuniões de BID, de gerenciamento de projetos. E para cada tipo de reunião, a gente tem um template definido que a pessoa ela seleciona aqui na base e vai abrir esse template para ela. E assim, as pessoas também ficam livres de erros, né? Acaba sendo um pokayoke, porque elas já sabem tudo que eles têm que inserir de informação, e também para quando tiver uma auditoria, é o que vai fornecer de evidência para o auditor que a gente cumpre o nosso processo conforme a gente estabeleceu, tá bom? Aí, outro ponto importante que a gente tem dentro da ISO é esse item aqui, o item 4.1, que ele faz o link, então, da estratégia da organização com a qualidade. A qualidade, então, ela tem um papel muito importante, ela está ligada diretamente com a estratégia da empresa, não tem como falar de qualidade, de estratégia sem falar de qualidade, né? Então, esse item 4.1, que ele fala entender na organização e seu contexto, o que ela diz? Eu tenho que olhar para as questões internas, que é onde meu ambiente de negócio ele está inserido, ou seja, questões legais, tecnológicas, competitivas, e vou olhar para as minhas questões internas, se eu tenho os recursos necessários, qual que é a cultura que eu tenho dentro da minha organização. E aí, como que na ABB a gente traduz esse requisito? Como que a gente trabalha ele dentro do nosso dia a dia? Então, basicamente, a gente recebe um Business Strategy, que é uma estratégia global, que vem para o nosso país, para a unidade aqui do Brasil. Aí eu tenho o gestor do negócio, que ele vai avaliar essa estratégia mundial e vai ver o que dentro do Brasil ele pode fazer para contribuir com essa estratégia. E dentro disso, a ferramenta que ele utiliza é a análise SWOT. Não sei se todos já tiveram contato, mas é uma ferramenta que daí os nossos gestores, eles utilizam para avaliar, né, as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio. E isso tudo fica dentro do sistema de gestão da qualidade e é desdobrado em ações. Essas ações, aí elas vão recair para os diferentes times, né? Cai ações para qualidade, cai ações para o time de vendas, para o time de gerenciamento, time de service, por exemplo, que presta serviços dentro da organização. Então, esse requisito, ele é muito importante e ele acaba sendo o centro do meu sistema de gestão da qualidade, onde ele dá o norte para o nosso trabalho. Tá? Outro item importante dentro da ISO é a parte do cliente, a satisfação do cliente. Não tem como eu falar de sistema de gestão da qualidade sem eu falar do meu cliente. Então, a gente tem esse item 5.1.2, que ele fala justamente disso. E dentro da ABB, a gente traduz, né, essa voz do cliente que a gente fala, temos essa pesquisa que chama NPS, Net Promoter Score. Talvez muito de vocês já tenham até respondido sem saber que ela tem uma metodologia por trás, que ela foi publicada na Harvard Business Review. E essa pesquisa, ela vai medir o grau de fidelidade que o cliente ele tem em relação à marca que ele está se relacionando, tá? Então, ela é basicamente uma pergunta simples e objetiva. Ela fala assim, baseada em sua experiência recente com a ABB, qual a probabilidade de você recomendar a ABB a um colega ou um parceiro de negócio? E aí vai de 0 a 10. E ainda, a gente, no nosso caso, da ABB, a gente dá a possibilidade para o cliente ele dar um positivo ou um negativo para alguns itens que ele julga importante ou ele tem algum ponto para fazer uma reclamação para a gente e que a gente trata depois.
Então, basicamente, o que acontece? Dentro dessa metodologia, quando um cliente ele dá 9 ou 10, ele é um cliente promotor. Ou seja, é um cliente que ele valoriza, ele gosta da marca, ele é fiel à nossa marca. Um cliente que lhe dá uma nota de 7 a 8, já é um cliente, ele não é nem leal e nem desleal. Na verdade, ele está assim, olhando o mercado, ele pode ver preço do concorrente, ele não vai ser fiel à sua marca. E 0 a 6 é um cliente detrator, é aquele cliente que nós, da qualidade, temos que atuar. Então, a gente vai sempre tentar reverter um detrator em promotor. E aqui é um exemplo, daí a gente tem depois a consolidação dessa pesquisa com os resultados. Então, o foco, na verdade, é a gente não ter nenhuma barrinha de detrator. Porque o cliente passivo é mais fácil da gente reverter ele em promotor, tá bom? E uma vez que o cliente ele aponta para a gente, né, um ponto negativo, a gente tem que tratar isso dentro da organização. Uma porque o sistema de gestão da qualidade ele requer isso, e outra porque é importante para nós. Então, nós temos uma ferramenta, que é essa daqui, o CCRP, Customer Care Response Process, que qualquer um dentro da organização, qualquer funcionário, seja um engenheiro de campo, um vendedor, alguém que faz uma proposta técnico-comercial, qualquer pessoa que ouvir uma reclamação do cliente, tiver um feedback ruim, pode logar uma reclamação aqui dentro, e a gente consegue, né, acompanhar, direcionar para um resolvedor, e nós da qualidade sempre acompanhamos os processos que estão em andamento, dando suporte para os nossos funcionários. Outro item importante dentro da norma é o item 9, que fala da avaliação de desempenho. Então, o que acontece, né? A gente ouve a voz do cliente, que é, né, o nosso foco principal, e tentamos traduzir a voz do cliente em indicadores de processo que são relevantes para a organização. E aí, com isso, a gente vai avaliar a eficácia e o desempenho do nosso sistema. Então, aqui na ABB, nós temos uma série de indicadores, como vocês podem ver. Temos indicadores que são dedicados aos processos, para cada tipo de processos, por exemplo. Dentro de vendas, eu vou medir o desempenho dos meus vendedores. Vou acompanhar, por exemplo, visitas por vendedor. Do time de proposta, vou verificar se eles estão executando a proposta no menor tempo possível dentro do que eu estabeleci. Aí também eu tenho indicadores globais, que são estabelecidos lá no meu Business Strategy, e que é o que a organização como um todo usa para nivelar todos os países mundialmente. Então, todo mundo responde por esses mesmos indicadores, e neles acabam entrando também indicadores de segurança dos funcionários, por exemplo, indicadores de satisfação do cliente, a parte de lucratividade também. E eu também tenho indicadores do meu negócio, que são voltados para a parte financeira, né, se eu estou atingindo faturamento, margem de lucro, quantidade de pedidos que eu estou recebendo também. E a qualidade também está presente em todo o suporte de análise desses indicadores, seja em conjunto com o gestor, com a área de controladoria, que é a nossa área de finanças, digamos assim. Tá. E aqui eu quis trazer para vocês, que eu comentei, né, que a gente acaba saindo um pouco do Excel e utilizando ferramentas para auxiliar a gente na análise de dados. Uma delas que nós utilizamos é o Celonis. Então, o Celonis é uma ferramenta que ela é disponível no mercado e ela faz uma leitura do nosso SAP, que é o sistema que a gente utiliza para administrar nossas ordens, e eu consigo, em tempo real, extrair, por exemplo, como está o meu prazo de entrega. E eu consigo selecionar as áreas que eu atuo aqui no Brasil e verificar como que está a performance do pessoal e fazer o acompanhamento. Consigo também, se eu quiser ver como está o Canadá, Estados Unidos, eu consigo aplicar filtros, que ele lê o sistema e eu consigo ter a informação em tempo real. Então, isso permite a gente ter uma velocidade muito rápida de atuação nos problemas dentro da organização. Aí, o outro item é a parte de melhoria, que é o último item da norma, que ele é super importante para nós, porque ele é o que faz, né, o nosso ciclo PDCA girar e a gente está continuamente melhorando o nosso sistema, porque eu estou na ABB tem 8 anos,
mas nenhum dia é igual ao outro, cada dia é uma novidade, cada dia é um problema, e não é porque é uma multinacional, que a gente tem tudo estabelecido de procedimentos, que os problemas não acontecem. Eles acontecem, e por isso que até faz sentido ter o meu trabalho, senão eu não teria o que fazer, né? Então, uma das coisas que a gente tem dentro da organização é o conceito do COPQ, que é o Cost of Poor Quality, que também vocês vão ver na universidade, ou já viram, que ele veio lá, né, do Juran, que é um dos gurus da qualidade, que a gente tem que mapear, basicamente, todos os processos e os custos envolvidos. Porque o que acontece? Às vezes, a gente acaba perdendo ou desperdiçando, né, tendo algumas perdas nos processos, e a gente só acaba enxergando o que é o óbvio. O óbvio, ele vai representar 5% das minhas vendas. E o que não é o óbvio, ele vai representar 15 a 20% das minhas vendas. Então, eu tenho que focar nesse COPQ que ele é oculto. Então, a qualidade, ela atua junto com o gerente de projetos, acompanhando os projetos, verificando quais foram os desvios que aconteceram em relação à minha venda. Então, a gente mapeia cada desvio que teve, categoriza esses desvios, tem o SAP para nos auxiliar, que a gente faz um reporte, e lá a gente traduz isso em dados, em números financeiros, porque a gente fala gestão, até tem aqui, né, a mensagem do Juran, a gestão, ela fala a linguagem do dinheiro, então o COPQ permite traduzir falhas em dinheiro, porque a organização, ela quer saber quanto que eu estou perdendo e quanto eu posso economizar, onde eu posso implementar melhorias. Então, a gente trabalha junto com os times, identificando aonde ainda temos falha e que devemos atuar. E aí, também, mais uma ferramenta que nos auxilia é o Power BI. O Power BI também, ele nos traz já gráficos, nos traz dados, que a gente consegue atuar dentro dos nossos processos. E aqui eu trouxe umas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, eu utilizo muito o Pareto, o diagrama de causa e efeito, histograma, os 5 porquês para análise de causa de não conformidade. É uma ferramenta super simples, mas para o nosso dia a dia ela é muito útil. E também serve para o time de segurança na investigação de acidente. É a que eles acabam utilizando no dia a dia. Brainstorm e as ações SMART, né, que as ações elas têm que ser específicas, mensuráveis, eu tenho que ter um responsável e um prazo para eu acompanhar. E aí, como ferramenta, né, de melhoria contínua, a BB ela utiliza o Lean Six Sigma. Então, nossos funcionários, todos eles são no mínimo White Belt, temos Yellow Belt e agora, né, começando... É que esse programa, ele começou em 2018 e vem se desenvolvendo, porque antes nós tínhamos uma metodologia que era própria nossa, era 4Q, não era de mercado, e agora ela vem adotando essa. E para isso nós temos também um sistema que ele é global, que a gente consegue criar projetos de melhoria, eu consigo que toda a minha equipe que está inserida na melhoria faça os reportes, coloque as ações aqui dentro, e as ações, elas tenham monitoramento, as pessoas recebem follow-up via e-mail das pendências dela, então eu consigo gerenciar o meu projeto de melhoria por esse sistema. Tá? Então, agora só resumindo, então, porque eu quis trazer, assim, dar uma pincelada, não dá para entrar em todos os requisitos da norma, eu quis focar nos principais, né, que são relacionados ao foco ao cliente. Então, o nosso trabalho aqui de qualidade, o meu de engenheiro de qualidade, consiste em eu ouvir a voz do meu cliente, traduzir isso em KPIs, indicadores do meu processo que sejam relevantes para o negócio, para a organização. Consiste em estar constantemente verificando as não conformidades do meu processo, onde estão os desperdícios, né, onde que meu dinheiro está indo embora, avaliar as auditorias, ver os relatórios de auditoria, os apontamentos, e ver onde estão os meus gaps e como eu posso atuar. Os meus próprios processos, eu sempre estou revisitando eles e atualizando, e meus objetivos estratégicos também acabam sendo um input. Com isso, a gente faz, né, a melhoria contínua e também utiliza, né, o DMAIC dentro da metodologia. Então, isso aqui era um pouquinho que eu queria falar para vocês do meu trabalho
dentro da qualidade. Não sei se ficou um pouco corrido, é que acaba sendo bastante coisa, e eu quis trazer um pouquinho de cada coisa de ferramentas que a gente utiliza, tá? E aqui, para finalizar, falando um pouco de carreira na BB, quem tiver interesse, né, depois que estiver perto de se formar, pode acessar o site, ou até agora mesmo para conhecer. No site você consegue verificar todas as vagas que estão abertas e você consegue se aplicar para elas. Também tem o programa de estágio da BB. Então, aqui, no site, você consegue ver, por exemplo, para os países, essa visão você tem, onde tem vagas abertas, então você consegue entrar dentro de cada país, verificar qual que é a descrição de cargo, o que estão exigindo, e aí você pode se aplicar para uma dessas vagas. E tem o programa de estágio. Para esse ano de 2020, o programa ele foi suspenso, né, por conta dessa situação do corona, e está um momento meio atípico, mas ele é um programa que ele é muito forte na BB, o de estágio, porque muitos dos estagiários da BB, hoje eles estão em cargos de gestão dentro da organização. Então, nós já tivemos estagiários que chegaram até a presidência da BB no Brasil. Então, os estagiários são valorizados dentro da organização. Isso é muito bacana. Você não é tratado como uma pessoa que é um estudante ainda. Você é, de fato, valorizado dentro da organização. E, além do programa de estágio, também tem o programa de trainee. O programa de trainee, ele dura 2 anos, e o legal dele é que quem está nesse programa passa 2 anos viajando por todo o mundo em algumas unidades da BB. Então, por exemplo, se eu for atuar na qualidade como trainee, eu vou selecionar alguns países que eu vou atuar. Então, eu posso, às vezes, percorrer, por exemplo, Itália, França. Eu seleciono, junto com o meu gestor, quais países que eu vou querer ter a vivência e que depois vai servir para quando eu voltar para o Brasil, trazendo alguma ferramenta ou alguma novidade. Então, é um programa bem legal também, tá? E era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que eu tenha ajudado, né, trazido um pouquinho do dia a dia e da realidade na organização, do engenheiro na organização. Agora, não sei se tem dúvidas. Nossa, Mari, muito bom, viu? Parabéns pela apresentação, acho que foi muito esclarecedora, né? Não só os alunos, mas também para mim que trabalho com a disciplina, né? E para trazer isso daí para eles, eu acho que é a primeira vez que eu tive uma visão de alguém falando da qualidade em uma multinacional, sabe? Da forma como você fala da BB, porque cada multinacional é de um jeito, né? Meu irmão também trabalha numa multinacional, também chama ADM na BB. Mas assim, ele já fala totalmente diferente, né? Ele já vem assim, lá acaba que é tudo bagunçado. Quando a gente fala de questões de qualidade, tá? Então, dá vontade de trabalhar na BB. Tem uma vaga aí, tô largando aqui. Olha, eu sou uma pessoa super promotora da BB, eu gosto de trabalhar. Porque, assim, ela dá oportunidade, e quando eu lembro da minha entrevista, eu falava para o meu gestor que eu tinha autonomia na ZM, né? Eu fui de estagiária e já fui efetivada para coordenadora da fábrica, né? Pensa assim, você acabou de formar e virou coordenadora. E na minha entrevista eu falei para o meu gestor, que ele foi meu gestor por 4 anos, que eu não ia aceitar se fosse ter uma rotina, porque eu não queria rotina. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que aqui não vai ter rotina e você não vai ficar engessada. E realmente não é, apesar de ser uma multinacional, a gente ter uma série de procedimentos, eu tenho liberdade de atuar e estar sempre com a melhoria contínua, atualizando meus procedimentos, meus processos, isso é bem bacana. É isso, a gente vai conversar aí, porque eu tenho várias perguntas aí já para você. Deixa eu começar aqui algumas questões aqui do chat, né? A Mariela está perguntando assim, como que funcionam as vistorias para se obter a certificação ISO, né? Porque você disse que você é certificada pelo Bureau Veritas, que é o que eu sempre indico nas minhas aulas, tá? Eu até queria perguntar isso para você, né? Você, como auditora, o que você acha todos esses organismos certificadores, porque eu já ouvi, Mari, né, só pegando um gancho aqui com a Maria, de aluno, né, nosso, quando eu estava trabalhando com isso, dizendo, professora, lá na minha empresa vai uma certificadora fulana de tal, ela certifica e pronto, e lá tá tudo bagunçado, né? Então, aí a gente fica sem dizer o quê, né? A gente fica até sem reação. Então, né, como é que funciona, né, o processo assim,
para obter a certificação da ISO aí dentro? Toda empresa, né, só pegando o gancho dela aqui já, toda empresa é certificada ou vocês só certificam alguns processos, né, do que você está ligado? Tá, no caso da ABB, ela não é totalmente certificada, são alguns negócios que são certificados. Por exemplo, quando eu entrei na ABB, tinha uma área que não era, que eu atendia inicialmente, que era de turbocharging. Eram oficinas que ficavam em Rio, Santos e Manaus. Então, eu de São Paulo atuava nelas e elas não faziam parte do meu sistema. Mas aí, o que aconteceu? A BB, ela queria, por exigência de clientes, a gente tinha que mostrar o certificado ISO, então ela acabou entrando dentro do meu escopo. E aí, para fazer, a gente tem que simplesmente fazer uma solicitação dentro do organismo certificador. E aí, fazendo a solicitação, a gente vai criar uma agenda da auditoria, e nisso o auditor ele vai dentro da organização auditar aqueles requisitos, que vão de 4 a 10. Então, eu tenho que prover evidência de cada item da norma, como que eu atendo. Só que a norma, o que acontece? A norma, ela nunca vai te dizer o como fazer. Então, ela te dá flexibilidade. É o que você tem que fazer. Então, você que vai ter que interpretar a norma e ver como que dentro da sua organização, com os recursos que você tem, o que você vai fazer para atender aquele requisito, tá? Então, essa foi uma experiência que eu tive dentro da organização da BB de certificação de uma área, que ela não era e passou a fazer parte do sistema de gestão da qualidade. E você perguntou de organismo, né? Eu só tenho conhecimento da Bureau Veritas e da TUV, que é TUV, sabe? Porque eu acompanhei quando eu entrei certificações de produtos que requeriam, como que fala, dupla redundância, equipamentos elétricos. E como era focada na parte técnica, foi a TUV que acabou acompanhando a ABB. Mas eu não sei se para sistema de gestão da qualidade ela seria indicada. Então, eu não sei falar por outras empresas, tá? Mas, basicamente, se você tem interesse e quer que sua empresa seja, né, certificada, tem que entrar em contato com o organismo, você vai alinhar com o organismo o escopo, né, primeiramente. Por exemplo, você pergunta, toda a ABB, ela é ISO 9001? Eu não sei te dizer com certeza, mas digamos assim que 98% ela é certificada 9001. E aí, essa parte eu alinho com o organismo o meu escopo. Onde que vai entrar? Por exemplo, no meu caso, ele entra na venda, na execução, gerenciamento de projetos, para fornecimento de sistemas de automação para os diversos segmentos de indústrias que eu comentei. Então, eu sou certificada nesses processos. Né? Então, eu tenho que combinar com o meu organismo certificador quais são os processos que vai entrar no meu escopo. Não sei se respondeu, Maria, mas se precisar de mais alguma coisa, você coloca aí para a gente acrescentar. Outra questão aqui qual o papel da autogestão na organização do processo de implementação da ISO 9001? Ela está presente em todas as etapas? Ou fica a cargo de um setor implantar a ISO? Né? Porque é aquela questão que a gente não vem do topo, né? Dificilmente a gente consegue implementar. Não, a gestão ela tem que estar engajada, é a mesma coisa. A gestão ela tem que estar engajada, e aí nós da qualidade somos as pessoas que ficamos ali acompanhando, monitorando e dando suporte para todos os outros donos de processo. Mas sem acompanhamento e a alta gestão querer, não tem como. Porque a certificação em si também, para você obter ela é paga. Então, eu tenho que provisionar isso no meu budget, né, o custo da auditoria. Anualmente, eu tenho essa auditoria do organismo certificador e tem auditoria interna. É custo para a organização também você manter um certificado. Né? Então, às vezes, como empresa, você também tem que avaliar se você quer que seja certificado. Você pode ter um sistema, ter ele implementado, mantido, mas não ser certificado, necessariamente. É que, no nosso caso, a gente atende Vale, Petrobras, Equinor, Klabin, e esses clientes, eles exigem que a gente tenha certificação por estar sendo fornecido. Então, é uma exigência dos clientes, né? Eu acho que quando parte da exigência dos clientes, já fica claro para a alta administração, né? Ou vende, né? Ou faz, ou faz. Eu trabalhei numa empresa aqui em Maringá, que daí depois eles abriram uma outra empresa, chamava Embaplast, e eles forneciam copinhos, eu sempre falo isso nas aulas dos alunos, copinhos de cappuccino, sabe? Para Três Corações, Café Iguaçu e Três Corações, aquela que faz cappuccino e a Cocamar, tudo. Os clientes, né, começaram a exigir certificação, porque eles estavam tendo problema do encaixe da tampa com o pote e tal.
Aí foi que o dono disse, preciso de alguém para implementar a ISO, né? Aí correu atrás de procurar um profissional que eles pudessem contratar para implementar isso por uma exigência, ou implementava ou parava de atender o cliente, né? Então, acho que daí, quando acontece esse tipo de questão, a alta administração, né, acaba automaticamente sendo top-down, né, que a gente fala. Exatamente, é que tem que ser. E, Mari, deixa eu te perguntar outra questão. Como é que a gestão da qualidade, né, você que está nessa questão aí, consegue se consolidar em toda a corporação, sabe? Como é que você leva isso no dia a dia? Porque a gente foi vendo, você colocando os processos, todo mundo está engajado, tal. Como é que as equipes veem isso? Como é que eles enxergam a qualidade? A corporação enxerga a qualidade dentro da corporação, sabe? Eles enxergam vocês como aluno no sapato, né? Às vezes sim, não vou falar que não. Falar, ela vem, quando às vezes eu chamo alguém e falo assim, lá vem a Mariana, o que eu tô devendo? A gente acaba sendo um pouquinho o chato da organização, porque a gente vai sempre prezar por tudo estar certinho conforme está estabelecido. Então tem um pouco disso sim. Só que o bacana é porque a gente tem o apoio da alta gestão. E assim, eu tenho uma relação boa com todo mundo, né, na empresa, então isso facilita também, né? Você ser amigo de todo mundo e todo mundo acaba te ajudando e te procura. A qualidade acaba sendo, o que é legal também, a gente até brinca, né, com os meus pares das outras áreas de negócio, que nós somos a área de assuntos aleatórios, porque também quando alguém não sabe, vem procura pra gente. E assim, eu entrei na BB, no meu primeiro ano, eu ganhei a CIPA, porque eu conhecia muita gente, e eu fui eleita, tipo, consegui ser eleita, porque você roda a organização inteira, tem contato com todo mundo, então acaba que a gente consegue desempenhar um bom papel na amizade mesmo, né? Assim, tem que ser por esse lado. E é uma coisa que eu sempre levei no meu trabalho, que eu lembro quando eu estava na FA, acho que você lembra do meu estágio, eu fazia uma parte meio chata que era cronoanálise, eu tinha que cronometrar as costureiras, pensa, elas me amavam, né? Mas no final eu consegui fazer com que elas até não quisessem me matar. Então, a gente Ô, Mari, e essa é uma característica que você tem, né? E que eu acho que a gente precisa, o engenheiro de produção precisa disso, né? Lá na BB tem muito engenheiro de produção? E você acha que essa é uma característica que o engenheiro de produção, engenheiro da qualidade tem que ter? Não tem muito, mas tem. Assim, na BB, a grande maioria é engenheiro eletricista, ou engenheiro de controle e automação, ou alguém com técnico em eletrônica. A maioria é isso. A maioria também acaba sendo homem, tá? Na parte de execução. E de termos de produção, o nosso presidente, que a gente tinha, o último, ele era um engenheiro de produção. O Rafael Paniagua, ele era um espanhol, ele estava até o ano passado, ele era presidente da BB Brasil. E ele era engenheiro de produção. Então, isso eu achava bem legal também. E na sua equipe? Não, aí não tem. Eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham com a engenharia de aplicação, que a gente chama, que é quando faz uma venda para o cliente, o engenheiro de aplicação, ele vai avaliar a solução que o cliente quis e vai fazer uma proposta, uma oferta. E tem engenheiros de produção que trabalham nessa parte com escopo mais técnico, né? Provendo soluções para o cliente, e tem também. É que vira e mexe, a gente conversa, aparece alguém que é produção, fala, que legal, também sou, tal. Porque eu digo que você está na qualidade é a característica perfeita, né, para o engenheiro de produção. Tem uma pergunta aqui, da Beatriz, que já é engenheira de produção também, está assistindo a gente aqui. Ela trabalha com qualidade numa cooperativa e ela quer saber como a BB atende o requisito da gestão de riscos. Tá, eu vou voltar aqui, que eu acho que talvez eu tenha passado um pouco rápido. Vê que é uma pergunta já diferente, né? Já vem uma pessoa aí da área e uma coisa mais técnica. Né? Uma das formas que a gente utiliza é aqui na parte, né, do SWOT, avaliando os riscos e oportunidades provenientes daqui, aí saem as ações que são desdobradas para os times, para os diferentes times dos processos. E na BB, esse item, ele não foi tão complicado de ser implantado, digamos assim, porque a gente avalia risco desde a venda. Nós temos um processo que chama Risk Analysis. Então, dentro do meu, que a gente fala do pré-cálculo, que é onde eu tenho a minha formação de preço, o time de vendas, o engenheiro de aplicação, ele já faz a avaliação de risco, ele já provê um valor de contingência, e isso vai para a minha execução, né, para a minha área de gerenciamento de projetos. Então, o risco, assim,
do meu processo, eu tenho, né, nessa parte. E o que está relacionado à gestão, ele acaba sendo desdobrado a partir do SWOT. Não sei se... Porque a norma também, ela acaba... Depois você pode entrar aí. Ela não é objetiva nesse item, né? Ela também deixa bem aberto. Deu sim, obrigada. Tá. Okay. A Bia tem uma outra questão aqui também, que eu acabei pulando, que veio um monte de pergunta e passou. Aí deixa eu ver aqui. Ela pergunta assim, né? Como é que funciona a utilização do SAP na prática? Né? Os dados dos processos são lançados diretamente nesse ERP? Vários colaboradores e em seguida já utilizado no Celonis em tempo real? Porque acho que a gente aqui ainda está numa base, né, que o sistema você joga para o Excel, faz o Celonis, ele foi implementado no começo do ano passado, e assim, é na República Tcheca, para você ter ideia, que é o centro de desenvolvimento lá para gente. Então, para nós aqui do Brasil, vem meio que mastigado, digamos assim, eu não sei te falar como foi o desenvolvimento, mas para a gente vem meio que pronto, sabe? Eu só tive que fazer algumas reuniões com eles, por exemplo, quando eu queria medir o meu on-time delivery, né, meu tempo de entrega. Eu tinha que setar alguns parâmetros aqui e acordar com o time, por exemplo, de administração de contratos, quais os tipos de ordem de venda que o sistema ele ia ler, quais os centros que eu tenho de manutenção, né, por exemplo, quais plantas que ele vai ler aqui no Brasil também, para ele conseguir fazer a extração do relatório para mim. Então, mas você alimenta? Como é que, no caso que ela está perguntando aqui, não, eu não, o pessoal alimenta o SAP, né, quem está na execução, acompanhando os administradores de contrato, eles alimentam o SAP, e aí no Celonis, deixa eu voltar aqui nele, eu entro, que ele é web, né, eu entro, coloco os filtros da unidade de negócio que eu quero ver, aqui, por exemplo, eu coloco o período que eu quero acompanhar, coloco a business line, qual o grupo de produtos, qual o hub, país, location, e aí ele me gera os dados. Então, a empresa inteira alimenta, né, BB do Mundo alimenta, e o pessoal lá da República Tcheca que organiza os dados, é isso? Ele não organiza, na verdade, ele parametrizou a ferramenta para ler do SAP. Isso, para ler direto. Respondido, Bia? Sim, senhora. Essa é a maior dificuldade que a gente tem trabalhando em indústria, principalmente no interior, e em Maringá também eu via isso, porque quando a gente vai implementar um sistema de gestão da qualidade, normalmente eles não têm nem os dados no papel, né? Eles não monitoram nada no papel. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem, como implantar um software e ainda jogar isso para produção, abastecer esse software para conseguir reagir em tempo real, né? Porque não adianta nada chegar o indicador lá uma semana depois, que falou que a produção atrasou, não resolve nada para a gente. Mas, assim, só para te tranquilizar, também não é sempre mil maravilhas, tá? A gente tem dificuldades, porque o SAP é alimentado por pessoas e tem erros humanos direto. Então, o que acontece? Eu puxo os relatórios e eu acabo acompanhando com os times, assim, semanalmente, não consigo todo dia, porque é muito processo, muita gente. Eu tento acompanhar e eu puxo o relatório e falo, pessoal, tá dando isso aqui, é isso mesmo? Aí sempre tem alguém que fala assim, reportei errado, não era para ser esse tipo de ordem de venda, era outro tipo, era outro centro. Então, assim, falhas humanas é o mais difícil da gente conseguir fazer com que não tenha, sabe? E às vezes em auditoria, por exemplo, quando tem alguma falha, o auditor ele pega falhas nossas também. E às vezes a gente vai para análise de causa, quando é falha que é humana, é o mais complicado da gente fazer análise de causa, porque o auditor ele fala, não me venha colocar que é falta de treinamento, porque se é falta de treinamento a culpa é do gestor. Então a gente fica às vezes sem saber, e tem vezes que tem pessoas que realmente não fazem porque não querem, né? E é complicado, a gente também tem que lidar com isso, não é mil maravilhas sempre não, também, né? Tem pessoas. E como é que vocês fazem, Mari? Esse era aí o ponto que eu queria chegar, né? Da questão, como é que ela acontece em toda a corporação, né? Porque a gente vai lá, implementa, igual o pessoal está perguntando aqui, né? Quais são os requisitos que faz para implementar, arruma tudo, né? E o PDCA, ele realmente funciona aí? Vocês, o sistema, se aparecer um gestor, uma pessoa para fazer hoje, né?
até você me disse que gostaria que fosse mostrar agora a apresentação, porque você tinha auditoria e tal, né? Se aparecer de surpresa aí o auditor, né? Porque eu já ouvi algumas questões de que agora a ISO está querendo colocar auditorias surpresas, né? Para que as empresas não se preparem para ISO, porque tem gente que só arruma o guarda-roupa quando tem visita, né? Sim, sim. Como funciona aí, né? Só arruma o guarda-roupa quando tem visita, ou se aparecer de surpresa aí o guarda-roupa tá arrumado? Mas acontece, só que assim, são muitos processos, não são todos. Então, sempre a gente sabe aonde tem a nossa sujeirinha, digamos assim, que são aqueles que a gente tem que estar sempre mais presente. Às vezes, o que acaba acontecendo, por exemplo, a fábrica, eu respondo por uma fábrica que fica em Sorocaba, que é a fábrica de excitação, painéis de excitação. Eu não estou 100% lá, né? Ainda mais agora, remotamente. Eu tenho feito reuniões com o pessoal, mas você tem que confiar que quem está lá, né, o técnico que está fazendo o processo, e que ele siga, se a gente estabelece para ele. Um exemplo que é um ponto de dificuldade com a gente, é a parte de metrologia, que a gente tem uma empresa dentro da BB que ela faz a calibração dos nossos instrumentos. A gente tem um procedimento, quando está vencido, que tem que, antes de vencer, tem que enviar para calibração e tudo mais. Mas eu dependo da pessoa, do usuário, ele verificar no SAP também, ou na etiqueta que está no instrumento, se está calibrado ou não, ou se está próximo do vencimento para encaminhar. E a pessoa às vezes não faz isso. E aí, como que fica? Então, esse é um item que sempre em auditoria, a gente, se aparecer de surpresa, a gente morre de medo, porque a parte de calibração é um problema, porque a gente depende, novamente, de pessoas, e se você não fica 100% em cima, o negócio não sai. E acaba sendo crítico, né? É um item crítico. Então, mas assim, só para complementar essa questão, você considera que, independente do tamanho da empresa, né, pequena, média, grande, é primordial o gestor da qualidade? Sim, eu acho que o papel é importante, é muito importante. É a mãe que fica o tempo inteiro falando, tem que arrumar o quarto, tem que arrumar o quarto, tem que lavar a louça. E fica cobrando as pendências, porque às vezes também as pessoas acabam relaxando, porque eu acabo puxando as análises de indicadores de todos os processos, eu que puxo as reuniões com os donos do processo, porque às vezes eu falo, a gente até brinca, é o babysitting, né, tipo, papel de babá, às vezes a gente brinca. Eu tenho que, às vezes, sentar com o gestor, né, que é um gestor que é dono do negócio, eu tenho que sentar com um cara lá, que é o gestor da engenharia, e falar, vamos lá, vamos analisar a sua performance, seu indicador, vamos, o que ver que a gente tem para fazer. Tem que fazer isso, tem que pegar na mão. Tem alguns casos que, ou, assim, exceções, que eles vão bem sozinhos, né? Tem um exemplo lá que ele é um gerente de vendas, mas ele já trabalhou na qualidade. E esse cara é sensacional. Ele é vendedor, assim, que às vezes vendedor a gente tem um pouco de dificuldade, que ele não gosta muito de seguir processo, mas ele é fantástico, porque ele tem uma visão, assim, de qualidade 10, as análises dele são completas, eu só entro e verifico se está tudo ok, tipo. Então, é que é pessoas, né, Paulo? Você tem que lidar com os diferentes tipos, cada um você vai percebendo o jeito. E as ferramentas estão aí, né, mas a pessoa é o engenheiro de produção, né? É o que a gente tem que se virar nos 30. É o que a gente aprende a faculdade toda ali, homem e máquina, né? O tempo inteiro. Não adianta ela ter as ferramentas para lidar com o homem. E assim, mas também não precisa desesperar, porque é aquilo que no dia a dia você vai sentindo e vai aprendendo, vai vendo o seu jeito também, né, de lidar com os problemas e com as pessoas. Mais pergunta aqui qual é o custo da certificação ISO 9001? Né? As pequenas e médias empresas conseguem implementar? Né, a Gabriela que está perguntando. Eu não sei dizer para vocês, porque assim, para a gente já vem o plano da qualidade, que ele é feito pelo grupo, e para nós só chega o auditor lá na porta, então eu não sei te dizer quanto que custa, assim, se é nem a ordem, se é tipo 20 mil reais, eu não sei quanto, não tenho nem... Gabriele, eu não consigo levantar isso, eu consigo obter essa informação, mas responder depois. A Gabriele, já pega o contato da Maria aí e já pede para ela depois. Eu posso dar minha experiência com relação a valores, que eu pesquisei de mercado, empresas. Quando eu estava em Maringá, eu trabalhava na Repula, e lá eles faziam valor por funcionários. Então, você colocava quais eram os cargos e quantas, por exemplo, assim, lá era um monte de costureira. Então, aquele mesmo cargo, como o auditor auditaria várias pessoas daquele cargo, então diminuía um pouco o valor. Então, quanto mais cargos você tem dentro da empresa, mais caro fica a certificação, ou mais auditores vai precisar. E lá, em média, eles pagavam uns
R$ 12.000 para manter a certificação, mais os custos que você tem com auditoria, muitas vezes emissão de certificado, que você tem que pagar também, e o que mais? Estadia do auditor, tudo é por parte da empresa. Mas vai depender mais do tamanho mesmo da empresa, de quanto que vai sair. Muito obrigado, Bia. Acho que super respondido, né? Principalmente a Gabriela deve estar pedindo aqui, acho que até responde mais, porque a Reco era uma empresa de médio porte, né? Acho que lá multiplica isso daí por 1.000 lá na BB. Multiplica por muito mais. Lá tinha 500 funcionários, na BB 144 mil. Por isso que eu falo, a organização tem que avaliar se para ela faz sentido ter o sistema certificado, né? Às vezes, se meu cliente não exige, eu tenho meus processos rodando, né? Então, às vezes, não faz sentido. Essa é uma questão que eu também até marquei aqui para te perguntar, Mari, essa é minha mesmo. Os alunos perguntam muito isso também em aula, assim, aqueles que estão ligados à questão da qualidade, né? E tá aí. Você que está no mercado, né, numa multinacional, e a Bia também pode ajudar aí para mexer com certificação, qual é a importância da certificação ISO 9001 para o mercado, para o cliente? Ela já ficou obsoleta, né? Ou ela ainda tem uma grande importância? Porque existem tantas outras certificações hoje, né? Tem ISO 14.000, tem os relatórios de sustentabilidade, tem outras questões que as empresas vêm olhando aí, né? Você que trabalha, né, com a 9001, qual é a importância dela? Qual é o impacto dela para o cliente ainda hoje? Você acha que ela já ficou obsoleta ou não? No meu segmento de mercado que a gente atua, como eu comentei para você, nossos clientes, eles exigem até hoje. Então, se eu não tenho uma certificação ISO, eu não consigo nem oferecer para determinado tipo de cliente. Ele é pré-requisito para a gente começar a fornecer. Então, para a gente ainda é relevante. E a BB, ela tem a ISO 14.000, tem uma série de certificações também. Não é ainda um sistema de gestão integrado. Mas eu tenho as outras certificações, não está integrado. Ela não está integrada? Ela não tem o SGI? Não é integrado. Eu trabalho independente da pessoa que atua no HSE, né? Que é Health, Safety e... E a 14.000 também tem? Tem também. E não é integrado? Nossa, eu tinha certeza que era integrado. Na qualidade, não. Tenho 2 outras meninas que dentro do mesmo negócio que eu tô, elas cuidam da parte de 14.000 e a 18.000. Então, não é integrado. Mas para o nosso segmento, ele é super relevante ainda, não está obsoleto, não. Cíntia, no caso de cooperativa, né, que é a área que eu trabalho em uma indústria de amendoim. Então, assim, você fala, é alimentício, ninguém vai querer ISO, essas coisas, porque não faz sentido, né? Quem tá comprando um amendoim lá vai falar, por que eu vou querer ISO 9001 no meu amendoim? E para que serve lá dentro da empresa? Hoje, por exemplo, para você vender para o mercado interno, dificilmente um cliente vai pedir. Mas, por exemplo, quando você entra no mercado europeu, para você exportar para eles é requisito mínimo. A partir de 2020, de janeiro de 2020, eles implantaram como requisito mínimo você ter pelo menos uma certificação, seja uma BRC, ISO 9001. Então, assim, você não vai entrar no mercado europeu se você não tiver a certificação. E eu senti também que aumentou muito mais a demanda das certificações nesse período de coronavírus, né? Porque agora tá tudo online, né? Então, o pessoal, eles querem uma garantia da empresa, porque muitas vezes eles não vão estar vendo a empresa, eles não vão poder ir lá presencialmente. Então, tendo uma certificação dá muito mais credibilidade no mercado também. E eu, tá vendo só, eu né? não acredito que a norma, que ela fique invalidada. Eu acho que tudo vai depender do perfil do pessoal que está gerindo o sistema de gestão da qualidade, como que vai querer implantar aquilo dentro da empresa. E também tudo vai depender de recurso, né? Na ABB eles têm um recurso aí para um monte de software. A gente, às vezes, em outras empresas trabalha mais com Office, né? Mas faz parte. Mas eu uso bastante ainda também, viu? Lá, Bia. Oi, Cíntia. A pergunta da Daniele, né? Quais os conhecimentos mínimos Oi, tô dando aqui, manda B. Tá cortando, Sim. Deixa eu... Mínimos. Oi. Pode repetir, por favor? Cortando? Oi, Pra mim, Mari, você tá se congelada. para os demais está também. Oi.
Eu não sei se agora se é a minha conexão ou a sua. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, sim. Ô Mari, a Daniela está perguntando aqui, quais conhecimentos mínimos uma empresa precisa ter para implementar a ISO 9001? Por exemplo, provavelmente aqui ela está querendo dizer de uma pequena empresa, de uma média empresa, né? A empresa não tem sistema de gestão ainda, né? Como é que você acha que ela começa? Tá, eu vou dar o Quais são os exemplo que eu requisitos tive na mínimos? VM, quando eu comecei na VM Bombas, Isso. que lá eu iniciei o sistema de gestão da qualidade. Então, a primeira parte que eu fui fazer foi mapeamento de processos. Foi a base para o meu trabalho. Então, eu comecei a mapear todos os processos que tinha dentro da organização. Aí, fui fazer, por exemplo, ver dentro... Porque, na época, era ISO 2008. Então, tinha alguns itens que ele tinha exigência de ter registros. Então, onde ela exigia esses registros, eu olhava na norma e fazia um formulário, um template no Word, no Excel, para atender essa evidência que a norma exigia. Então, basicamente, assim, eu comecei por essa parte, e aí depois estabeleci alguns indicadores que são chaves para o meu negócio, para o meu processo. Que mais, assim, que seria fundamental? Parte de treinamento de pessoal, que também todos têm que estar envolvidos, e eu tenho que ter uma forma também de gerenciar esses meus processos, né, de como que eu vou mostrar para o auditor. Uhum. Aí, Pode falar. para mim agora, assim, tá um pouco complicado, porque como agora eu estou num sistema que ele já vem, assim, uma coisa vem meio pronta, é até difícil de relembrar, e então, ver como que iniciaria, né, e mesmo na área aqui, na TurboCharge, né, que a gente implantou enquanto eu atuava na área deles, já tinha os processos estabelecidos, todos eles. Então, eu só precisava trazer para dentro do meu sistema de gestão, mas eu já tinha tudo documentado, todas as evidências, todos os Mas você formulários. acredita, então, que o mapeamento de processo é o primordial, né? É Começar a mapeando o base, processo, é a mapeando base. o processo. E aí você também, na sua apresentação, Mari, disse o que a ISO traz, né? Eu também acho que é uma dificuldade de como, ela só fala o que tem que ser feito, né? O que ela avalia ali. E o como, né, fica a aquisito daquele que está aplicando, implementando, né? Como que é essa dificuldade, ou como é que você acha, assim, dizendo aqui agora para alunos e professores, a gente que está aqui, como é que você acha que a academia, ou o profissional, ou o engenheiro de produção, poderia contribuir para esse como, né, do como é que os requisitos podem ser implementados? Basicamente, o que auxilia é fazer o treinamento de interpretação da norma. Porque no treinamento, o organismo, né, que ministra, no meu caso foi a Bureau Veritas, eles, para cada item, eles vão dar a interpretação deles e vão também sugerir o como você pode prover evidência para cada requisito. Então, essa é uma forma. Mas dentro da BB, nós mesmo que atuamos há algum tempo, a gente faz uma leitura da norma, acho que até a Beatriz que atua com isso também vê. Cada vez que você lê a norma, às vezes você tem um entendimento também, e você pensa em uma outra forma que você poderia evidenciar. Porque ela nunca vai te dizer o como, então vai muito assim da sua experiência, o organismo, na parte quando você faz o treinamento, a capacitação de auditor ou o curso de interpretação de norma e requisito auxilia também. Às vezes é uma venda a mais, né? Tipo, eles trazem isso e você tem que ter o treinamento, né? Se vem tudo ali muito mastigadinho, né? Acaba que não tem um porquê. E Mari, falando um pouco agora da questão do Covid, né? E desse cenário novo que a gente está vendo aí, da engenharia de produção, da gestão da qualidade, das empresas como um todo, né? O quanto você, né, como profissional aí dentro de uma multinacional, o quanto esse cenário Covid você acredita que vai ficar para o novo normal, né? Que você até acabou colocando aí dentro da sua apresentação, que você voltou da licença maternidade já assim, você está trabalhando e para você continua tudo normal, tipo, 144 mil funcionários, né? De tudo como acontece aí, você fala, o quanto que você acredita que a empresa vai aderir desse novo normal, né? Porque a questão do home office funciona muito bem para algumas estratégias, mas não tanto para outras, mas pode ser que a gente encontre aí agora uma outra estratégia de trabalho, né? E quanto você acredita que você, para a gestão da qualidade, isso está afetando no seu desempenho como um todo? Tá, por enquanto, a gente não percebeu nenhum, no meu trabalho, tá? Eu não percebi nenhuma dificuldade, porque a gente tinha, quer dizer, as interações não são mais presenciais, mas a gente passa basicamente o dia inteiro em reuniões, então eu tô com os times direto, a gente tá
no Teams, né, ou no Skype, fazendo as reuniões. É lógico que a dificuldade do contato, às vezes você sentar numa sala de reunião, você ir para o quadro, desenhar a sua ideia, conversar, discutir, ela acaba facilitando. Mas a gente, dentro da ABB, eu acho que isso vai continuar ainda por um bom tempo. O home office ele vai se estender até pelo menos o fim do ano, é o que a gente tem visto. E, assim, o que a gente fala desse novo normal, o que a gente vem discutindo e o comitê de crise vem passando para a gente, os gestores também, que a gente já tinha a política de home office uma vez por semana, isso antes do Covid, né? E agora a gente está percebendo que está funcionando, só que entra naquele que você comentou. Cada pessoa, né, tem gente que não tem um local adequado dentro da sua casa para trabalhar, todo mundo está com criança, todo mundo está num momento crítico, né? Cada um está se virando como pode. Mas eles pretendem estender o home office para pelo menos 3 vezes por semana. Então, isso já não tem jeito, né? Então, isso é o home office. Às vezes a gente está aqui, o bebê está chorando, enfim. E a ideia da bebê é estender pelo menos por 3 vezes por semana. E depois a gente, quando tiver reuniões presenciais, ir para o site, mas para coisas necessárias, entendeu? Eu acho que muita coisa vai manter. E o que eles têm comentado, o time de vendas, por exemplo, está mais fácil acessar o cliente, mas está mais fácil porque o cliente também está na mesma situação de confinamento. E quando tudo liberar, a gente tem medo também da produtividade cair, tem tudo isso que a gente tem receio também, né? Porque todo mundo, por enquanto, não está podendo sair de casa, então todo mundo fica focado. E às vezes as pessoas, com medo de perder o emprego, muitos acabam se dedicando mais. Está tendo aquela questão de se sentir sobrecarregado. A gente faz as reuniões com o time, a pessoa olha a sua agenda lá, vê que tem um espaço vazio, já marca a reunião. Então, às vezes, eu passo o dia inteiro a agenda cheia. Em reunião, sabe? Então, a gente tem falado disso também, de como vai gerir, né? Então, esse novo normal tende a manter mais, no nosso caso, manter mais home office. Quem é de fábrica está continuando trabalhando, então, para eles, né, só que eles estão com as medidas de segurança, eles seguem normal. Mas de escritório, a ideia é reduzir também a gente tem um site grande que eu mostrei lá para vocês em São Paulo, né? A ideia é manter ou talvez uma parte para vendas, umas salas de reuniões menores. E como a gente tem o site de Sorocaba com salas de reunião, quando precisar, a gente se encontra no site de Sorocaba. E tem o site de Guarulhos também, né? Que é fábrica e também tem salas de reunião. O site que ela está dizendo aí, tá, pessoal? São os lugares, né? Então, como tá todo mundo em home office, né? Da hora que você tem um site aqui para o site, lugares aí, ó. São as unidades que nós temos, desculpa. Incrível, né? Você já tinha me mostrado esse site antes, eu já tinha falado, tem dia que eu chego, não tem mesa para trabalhar aqui, eu tenho que ir lá para outro canto que eu não estou acostumada, né? Mas por aí vai. Ô, Mari, outra questão que eu queria levantar aqui com você é sobre justamente a modificação da ISO, né? Que a gente vem aí da ISO 2008 para a implementação da ISO 9001 em 2015, que já ficou velha, né? Tipo, até a gente conseguir implementar. Ela tem 5 anos já, né? Mas já tem 5 anos. Eu achei que você estava falando, já está trocando. A gente implementou na ABB no limite ali. Foi 2018, se eu não me engano. 2018, E como é que foi? O que eu quero perguntar é, quais foram as maiores dificuldades, né, de modificação da 2008 para 2015? E o que você acredita, como que você acredita que a ISO vê essas necessidades de modificação da ISO? Quais foram os principais pontos assim, que você achou crítico para a mudança da 2008 para 2015? E como é que você acha que a ISO enxerga essa necessidade de modificação, né? Então, umas são mais rápidas, outras menos. Foi aquele que eu comentei onde a gente entrou o Business Strategy e veio para o SWOT. Porque até então, parte da estratégia ficava muito com a alta direção. E muitas coisas não desciam para nós da qualidade. Então, a partir do momento que foi um requisito, e a gente, dentro da qualidade, tem que prover as evidências, foi a parte mais difícil de trazer isso para dentro assim, da organização e acessar também algumas informações que os gestores às vezes tinham como confidencial, por exemplo. Então, foi essa parte da mentalidade de risco dentro da norma. E aí, outra parte que tinha que mapear era conhecimento organizacional, que era um item novo para nós, que nós tínhamos que fazer um levantamento e mapear os conhecimentos organizacionais dentro da organização.
Acho que basicamente foram esses 2 itens, assim, que foi um pouco mais trabalhoso, Mais digamos assim. críticos, né? Os outros já tinha, e mesmo na parte de risco, como eu comentei, a gente já tinha essa visão focada em risco nos nossos processos, né? Então, na parte de gerenciamento, na venda, mas foi mais tentar a parte que afeta a estratégia. Eu acho que foi para a questão de melhorar a governança também, né? Ela vem com essa. Você diz aí, ficava tudo muito lá em cima, né? A administração agora tem mais acesso, né? O pessoal tem mais acesso. E aí você disse aqui do indicador, né? Que é bem importante aí, o COPQ, né? Como é que a gestão da qualidade, né? Avalia, né, esse indicador? Como é que vocês gerenciam isso lá dentro? Vocês só reportam ou vocês também propõem soluções, né? Quem que resolve, né? O papel da qualidade é avaliar ele, reportar ele na avaliação de desempenho e a equipe que resolve ou são vocês que trabalham isso, né? É um trabalho em equipe, isso na verdade, a gente fala, é um trabalho meio que a 4 mãos, né? Porque nós temos as reuniões que a gente fala que são de backlog review. Então, é reunião com o time de execução, tem meu gerente de projeto, tem a pessoa dentro do projeto que é que a gente fala que seria o gestor de finanças, digamos, do projeto, e eu tenho a minha controladoria do negócio. Então, nessas reuniões, a gente avalia projeto por projeto, onde estão os desvios, e como eu comentei, o meu da qualidade, meu papel é tentar categorizar essas falhas. Então, a gente tem dentro da BB uma série lá de categorias, lá de COPQs, e aí, porque é que acontece? Quando tem uma falha, a tendência da execução é jogar para vendas. Falar, vendas não previu esse valor, por exemplo. Essas horas de viagem, ou esse custo de equipamento não estava previsto, etc. Então, a gente daí tem que, às vezes, chamar vendas para reunião, para tentar avaliar, e aí, dependendo do que é, ou da proporção desse problema, desse valor que representa, a gente, junto com as equipes, tenta ver o que pode fazer para mitigar, para prevenir que outros aconteçam, e propor soluções. Então, nunca é sozinha, nunca sou eu sozinha, né? Sempre com os times. E aí, como é que está sendo essa integração agora do Lean Six Sigma, né, que vocês estão implementando, com a ISO 9000, né, gestão da qualidade? A integração, na verdade, a gente existe essa integração? Na verdade, não, porque os pratos de melhoria, assim, existe, mas os pratos de melhoria, eles são reportados, porque a gente também tem que reportar savings, então a gente, a partir do momento que identifica algum prato de melhoria, a gente cria o time, reporta naquela ferramenta, vê as pessoas que vão ser envolvidas, faz as medições, vê quanto que isso vai gerar também de ganho financeiro, né, para a organização. E na parte da ISO, é o que a gente, quando o auditor ele quer ver esse requisito, ou então ele vê na minha análise crítica que eu tinha algum ponto que eu precisava melhorar, ele vai ver qual projeto que eu executei. E a gente evidencia pelos projetos de Lean Six Sigma, né? E aí, na organização, a gente tem uma função que é a qualidade corporativa. Ela é uma pessoa, é uma mulher, né? Ela é uma black belt, ela nos suporta nesses projetos, porque eu, por exemplo, ainda sou o yellow belt, então eu tenho esse suporte dela, que é black, para ajudar nos projetos. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, né? Porque é bem isso, eu ia perguntar para você, né? Como é que a qualidade, a gestão da qualidade avalia o desempenho dos programas Six Sigma, né? Então, vocês avaliam eles os savings, né? Que é justamente o principal indicador, né, do Lean Six Sigma. Tudo começa, a gente, quando já inicia, já tem que estimar o saving, que dele ele é aprovado pelo meu controller, né, que é a pessoa que faz a gestão financeira, e também é aprovado lá fora, pelo meu hub. Então, assim, eu tenho que evidenciar que, de fato, vou ter aquele saving, e depois eu tenho que fazer aquilo acontecer, eu tenho que prover evidência para ele. Não adianta eu criar um projeto lá que não existe ou não me dá um retorno financeiro, que no final tem que dar retorno, senão não adianta eu mobilizar todos os recursos se não for para fazer uma melhoria, né? Tanto que o Project Charter do Lean Six Sigma já pede isso, né? Qual vai ser, né? O retorno financeiro. E, Mari, agora uma curiosidade, né? Nem chegando no seu. O Lean Six Sigma, que é o que eu trabalho na pós-graduação, ele veio de fora, né? De outras sites da empresa para o Brasil ou o pessoal daqui do Brasil? Ele veio, sempre a diretriz, ela vem da matriz, a matriz é a Suíça, tá, da BB, acho que eu não tinha comentado. Então, não, eu achava que era na Alemanha. Ela é uma empresa sueco-suíça.
Mas, na verdade, agora ela está bem descentralizada. Então, porque como tem aquela estrutura que eu comentei dos hubs, está numa fase meio que de transição. Mas ela é uma decisão do grupo. Veio do grupo, aí vem top-down, e assim, aí vem a iniciativa para mim, que eu sou da Brasil, Energy e Marine and Ports. Aí dentro daqui, eu tenho as metas, por exemplo, quando veio para mim, eu tinha a meta de treinar tantos por cento de funcionários, tinha que ser white belt. Todos os gestores tinham que ser no mínimo yellow belt. Eu tinha que ter um green belt por roof, que eles falam, que é por tipo telhado. E aqui no caso, eu ia fazer green belt ano passado, só que aconteceu da minha licença maternidade. E é bem no período que eu acabei saindo. Então, e quando eu retornei, estamos nessa situação aqui que não deu para retomar os cursos, né? Então, veio de fora. E quem treina, Mari? Você treina? Então, white belt é bem básico, eu acabo dando treinamento. Mas o yellow você tá... é o Lean Methods Group, esse aqui, deixa eu mostrar para você, essa empresa. Eu queria saber quem é a consultoria que está com vocês. Ela é uma empresa de fora, eu não sei te falar de onde que é. E eles têm uma ferramenta online também de learning, que a gente acessa e faz o treinamento. Eu acho que eram 30 horas de treinamento, alguma coisa assim na época. Mas o Green Belt, a gente contrata daí localmente empresa para fazer. Agora eu não me lembro qual que foi a que foi do ano passado contratada. Mas se tiver interesse, eu posso depois ver e te passar. A gente vai conversando. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou aqui, vou falando, a gente vai conversando, esquece do chat, né? A hora vai passando. Bom, Mari, eu acho que é isso, né? Eu acho que foi muito esclarecedora a sua participação, né? Mais uma vez eu agradeço aqui o seu tempo. A gente sabe que não é fácil, nós que somos mães, né? Vamos sabendo aí que é um caos conseguir um horário para poder conciliar tudo, mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Aqueles que tiverem mais interesse, a Mari deixou aí, né? Os contatos dela, né? Procurem ela lá no LinkedIn. O pessoal está aqui agradecendo a sua palestra. Eu que agradeço. Elogiando. Espero que eu tenha contribuído, né? Assim, não sei se foi muito rápido, é que é muita coisa, mas quem tiver dúvida, eu estou aberta, podem me acessar pelo e-mail. Com certeza. Com certeza contribuiu. Aí, pessoal que tem aí, que é informação, a Bia até colocou aqui para quem quiser se certificar, né? O interesse para fazer o Yellow Belt ou Green Belt aqui na região, e o Grow Lean Six Sigma, que é de um ex-aluno meu, o Seit, né? Ela pôs até valor, viu, pessoal, né? Só dá uma olhada lá no chat e procurar que vale a pena. Os meninos são muito bons, né? Eles certificaram pelo Domenech, lá na Cocamar, e eles dão um curso de certificação aqui na região, e a Bia fazendo a propaganda dos meninos, mas vale a pena, viu? Querem o contato deles depois também. Estou fazendo um merchan aqui. Comissão depois. Mas de verdade, tá na promoção, pessoal. Se vocês enviarem o cupom, sai pelo valor de R$1.000. Vocês conseguem fazer tudo online da casa de vocês, tem certificado, tudo certinho. Ela pôs até o cupom, gente. E os meninos têm muitos cases legais de experiência na prática e tudo mais, de casos que eles estão implementando de projetos. Então, eu indico mesmo que é muito bom. Eu fiz Green Belt com eles e indico. Tá bom? Não, e são mesmo, foram os meus alunos, são muito aplicados, muito comprometidos com o que fazem. Mari, muito obrigada mais uma vez, tá? E pessoal que tá aí, né, podem, daí se tiver mais alguma questão, colocar, né, quem esqueceu de colocar o RA, coloca. E Mari, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Que você tenha muito sucesso aí na sua carreira, vai começar a chover ligação aí, entrada no LinkedIn seu, querendo saber mais sobre a BB, que é uma empresa apaixonante, me apaixonei pela BB, né? Já conhecia um pouco de você falando, mas vendo, assim, a questão, você vê, nossa, a gente está aqui em Maringá, a gente está aqui em Goiôerê, né, num mundo que não sabe o que está esperando a gente aí. Eu lembro quando você entrou na empresa, que você falou, mandei o currículo lá, vi na vagas.com, mandei o currículo, me chamaram, né? Até você ficou, na época, surpresa, né? De tão rápido que foi. Eu lembro que a gente estava ali treinando, tentando treinar, todo mundo tentando treinar, o povo querendo saber de treinar. E foi uma coisa assim que eu digo, que quando tem que acontecer, né? Para bons profissionais, acontece. Porque entrar é uma coisa, ficar 8 anos
Se manter. É competência sua de se manter lá, né? Então, parabéns mais uma vez, Mari. A gente vai desligar aqui, mas eu só peço para você, Mari, se você puder disponibilizar a sua apresentação, mandar no meu e-mail, eu agradeço, tá? Tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada, Mari. Tchau, Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Mari. Obrigada. Aí, Mari, se você puder mandar no meu e-mail, eu agradeço, viu? Tem bastante coisinha ali que eu achei super interessante, que eu vou acabar aproveitando as minhas aulas, se você deixar. Me manda seu e-mail, sim, no WhatsApp, por favor, que eu tenho aquele antigo ainda da faculdade, não sei se é o mesmo. Também não sei. Eu vou